Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PhotoPro TV, trazido até vocês pelo Grupo PhotoPro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje tem uma dica super especial de Photoshop. Digo especial por vários motivos. Primeiro porque ela começou numa diversão. Eu estava com meu cunhado num final de semana, a gente foi passear com a jubiraca dele, subindo o morro, descendo, tudo mais, e eu aproveitei para fotografar. Voltei para casa, separei algumas imagens, comecei a fazer um tratamento, cheguei num efeitozinho bem legal. Daí pensei, poxa, isso daqui pode ser colocado dentro do podcast, pode virar uma dica e tudo mais. Separei a foto, publiquei no Facebook, no Twitter e perguntei, e aí galera, o que vocês acham desse efeito? Pô, na hora, um monte de gente, pô, acho legal, achei joia, não sei o que e tudo mais. Uma série de comentários vieram. Então, muito obrigado a todo mundo que interagiu lá dentro dessas ferramentas de mídias sociais. E depois disso eu pensei, pô, agora é a hora. Vamos fazer um tutorial para o PhotoPro TV utilizando essa foto da jubiraca. Beleza? Tá preparado então? Então vamos nessa, vamos começar. Já tenho o Bridge aberto e nele uma sequência de fotos, que são as fotos que foram capturadas no passeio. Elas estão todas no formato RAW, então se eu selecionar qualquer uma delas e der 2 cliques, ele automaticamente abre o ACR, que é o Adobe Camera Raw. Vale também destacar o seguinte, se você usa o Lightroom, o processo pode ser feito exatamente da mesma forma. Afinal, o mecanismo presente dentro do Lightroom ou do Photoshop no ACR são exatamente o mesmo. Eu tenho que falar para vocês o seguinte, eu uso muito Lightroom no meu dia a dia. Todas as fotos que eu capturo e brinco, elas são gerenciadas via Lightroom. E daí todo o tratamento pesado e fusão são feitas no Photoshop. Então eu acho que o legal é quando você consegue combinar essas duas ferramentas e assim conseguir crescer em cima delas. Então significa que tudo que eu fizer no ACR, você vai conseguir fazer no Lightroom ou vice-versa. Tranquilo até aí? De volta para o ACR. Tenho aqui a minha imagem. Primeira coisa que eu faço é o quê? Um bom tratamento. Então eu vou começar da seguinte forma. Nesse painel chamado básico, eu vou começar fazendo um ajuste de exposição. Clico aqui na exposição e começo a arrastar. Uma dica é, se você pressionar o Option, para quem trabalha com PC ou Alt, você pode clicar, a imagem fica toda pretinha. Então ela vai mostrar se tem algum lugar que tem alguma informação que está sendo descartada, ou clipping. Nesse caso, olha lá, eu tenho um clippingzinho pequeno aqui na frente do para-choque. Tudo bem, pode ser uma área especular, uma área falsa, um ponto de luz. Nesse caso, como eu estou procurando um efeito um pouco diferenciado, eu vou deixar furar um pouquinho essa área. Depois que eu trabalho em cima do Exposure, eu vou para onde? Para essa área chamada Blacks. Da mesma forma, eu vou clicar no preto, a minha imagem vai aparecer, vou falar para o aplicativo com o Alt que eu vou arrastando para o lado até aparecer a areazinha preta. Olha lá, já fechou um pouquinho mais, tem um contraste mais interessante para a foto. Então, uma vez que eu ajustei o brilho, as áreas claras e as áreas escuras, ou seja, highlights e shadows, agora eu vou trabalhar em cima do brilho, deixando ele mais claro ou um pouquinho menos. Posso melhorar o contraste, ganhar um pouquinho mais de informação na foto, e se eu valorizar um pouquinho mais de detalhes no Clarity, eu já consigo crescer bastante essa imagem. Aqui a gente pode ver o antes e o depois da foto. Pode ver, ela já ficou mais bonita, já tem um contraste mais legal. Joia. O céu, por sua vez, também pode ser polarizado. Como é que eu vou fazer esse processo? Vou clicar em cima dessa área aqui em cima chamada HSL e vou falar para o aplicativo. Tenho a luminância, vou trazer a luminância para baixo nos tons de azul. Vou falar nas áreas de laranja, que é a parte da argila, se eu quero ela mais clara ou escura. Posso trabalhar um pouquinho em cima do verde da jubiraca aqui, olha. Mais escuro, mais claro. Eu vou mexendo no contraste de acordo com a informação que eu quero valorizar. Pode ver que aqui eu já consegui um volume bastante interessante para a nossa foto. Eu tenho mais profundidade com o céu mais em destaque. Beleza. Volto para o original e a gente pode fazer o comparativo. Esse aqui é o antes e esse é o depois. Tranquilo até aí? Essa é a primeira parte, transformar a sua imagem numa boa imagem, ou seja, uma imagem que tenha um bom contraste, uma boa relação de nitidez, uma informação que tenha realmente um volume interessante. Depois disso, a gente começa com os efeitos. E o efeito que eu estava buscando aqui, qual que era?
uma cor menos saturada, um volume maior, ou seja, uma riqueza de detalhes mais forte. Algo que remetesse um pouquinho, até um pouco de HDR e tudo mais. Então, como é que eu vou fazer isso dentro do Camera Raw? Primeira coisa, olha, eu vou reduzir o Vibrance. Dessa forma, eu vou quebrar aquela intensidade de cores mais forte. Na sequência, eu vou entrar na opção de Clarity e vou aumentar para o valor máximo dela. Olha a quantidade de detalhes que ele vai criando. Esse aqui é o antes e esse é o depois. Se eu fiz tudo isso aqui, eu ainda posso chegar no preto e falar, olha, eu vou forçar um pouco mais para que ele me traga mais informações. Olha, contrastei mais essa imagem, tanto preto como nas áreas claras. Está vendo como eu vou alterando isso aleatoriamente? E o que é mais interessante de pensar? É que como eu estou em cima de um efeito, eu não tenho que me prender à realidade. Eu posso realmente ter uma grande flexibilidade em busca de uma imagem que fique agradável para mim. Aquilo que eu estou vendo e falar, cara, era isso que eu queria. Eu queria esse efeito diferenciado, ou seja, curtir no Photoshop. Essa é a nossa meta nesse momento. Tá, tenho isso colocado. Quem está faltando aqui agora? Está faltando aqui, olha, uma vinhetazinha. Isso aqui nada mais é do que um efeito. Então, venho na minha tabela de Effects, vou falar para o Photoshop que eu quero criar uma moldura um pouquinho mais escura, vou falar para o aplicativo se essa moldura vai ficar mais próxima do centro ou mais afastada, se ela vai ter um feather maior. Então, eu vou controlando todos esses detalhes em cima dessa informação. Olha como eu consegui concentrar um pouco mais. Como essa moldura se chama Post Cropping e Vignetting, se eu resolver pegar a ferramenta de crop e retrabalhar o corte dessa imagem, por exemplo, cortar um pouquinho da parte de baixo, notem, olha, a moldura está acompanhando exatamente a área de cropping, por isso o post-cropping. Determina exatamente o ponto que eu quero, fecho um lado, fecho o outro e chego numa imagem que eu falo, essa daqui é a imagem que eu quero. 2 cliques, ele automaticamente fez o quê? Colocou a imagem original lá. A partir daí, eu posso abrir essa imagem dentro do Photoshop. Clico Open, a imagem é aberta e aqui, olha, a gente tem o nosso primeiro resultado. Dá uma olhada. Tem uma imagem com uma boa riqueza de detalhes, tem uma informação bastante interessante, bastante volume e tem esse efeito que a gente estava buscando. Tranquilo até aí? Beleza. Então não sai daí que eu tenho mais informações para você. Como você viu, o efeito que eu apliquei foi feito via CR. Poderia trabalhar também utilizando quem? O Lightroom. Agora, eu poderia fazer exatamente esse mesmo efeito utilizando o Photoshop? Uma pergunta interessante, né? E a resposta é, claro que sim, não teria problema nenhum. Porque, na verdade, a base do efeito está colocada em cima de quem? Em cima do Clarity e também em cima da segunda coordenada, que seria o Vibrance. E isso eu tenho dentro do aplicativo. Então eu posso realçar os detalhes e tirar um pouco da saturação. Tenho a característica da moldura, que também pode ser feita dentro do aplicativo. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, vou deixar essa primeira foto aberta, volto para o Bridge, a minha imagem está selecionada. 2 cliques em cima dela, o que eu posso fazer nesse momento? Falar para o aplicativo, olha, vou tirar a variação de Clarity e vou tirar a variação de Vibrance. A foto volta a ter o original dela aqui. Pode ver, agora parece que ela está super saturada, super forte, até porque a gente estava visualizando uma imagem com uma cor mais suave. Vou entrar na parte de efeitos e vou cancelar também essa moldura. E uma vez isso pronto, eu vou abrir a foto. Só que para não perder a configuração anterior, eu vou apertar o Alt e essa opção aqui embaixo, que se chama Open, agora se chama Open Copy. E ele vai abrir uma cópia da imagem colorida dentro do Photoshop. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Duplicar a minha imagem. Então, arrasto ela para o ícone de novo Layer, clico 2 vezes em cima do nome e vou colocar o nome chamado Retoque Digital.
a imagem já está certinha, prontinha para começar a brincadeira. Toda alteração que eu fizer vai ser feita em cima dessa imagem exatamente. A primeira coisa que eu vou fazer em cima dessa foto é tirar a saturação dela completamente. Image Adjustment, e vou falar para ele fazer o Desaturate. Depois de desaturada, eu vou converter essa imagem para um Smart Filter, porque eu quero trabalhar com filtro agora. E como eu não sei a intensidade do filtro, eu quero que ele seja editável. E o Smart Filter permite justamente isso, que eu altere os valores do filtro quantas vezes eu quiser. Então vamos lá, vou entrar no menu de filtro, descer até essa opção chamada Order e vou escolher um filtro chamado High Pass. O High Pass vai analisar a minha foto e transformar ela numa foto que tem um alto nível de volume. Vou colocar aqui um valor alto, 20, 25. Olha o que ele fez. Fez um contorno na foto toda. Algumas áreas mais escuras, outras mais claras. E isso, quando troco com o layer de normal para overlay, ele automaticamente faz o quê? Começa a ganhar mais detalhe na foto. Quem que é esse cara nesse momento? É o Clarity, que estava trabalhando com a gente agora há pouco. Então a primeira parte do processo já foi, que é justamente intensificar a quantidade de detalhes. Qual que era a segunda parte? Reduzir pelo Vibrance a saturação de cores. O que eu vou fazer então? Clico no painelzinho de ajustes, clico dentro dessa área ou desse ícone, que é o ícone do Vibrance, e vou começar a reduzir esse cara. Pode ver, ele vai quebrando as cores e vai me trazendo exatamente a mesma informação que eu tinha no ACR. Para fechar isso, está faltando somente a moldura. Como é que eu posso fazer a moldura? Seleciono a ferramenta de Marquee, olha, Elliptical Marquee. Vou selecionar aqui o centro da foto, arrasto para pôr exatamente onde eu quero. E pelo painel de ajuste, eu vou criar um novo layer de ajuste com a opção de curvas. Esse layer de curva já foi criado com uma máscara, que se eu trocar de normal para multiply, vai deixar a imagem mais escura. Só que eu não quero que fique o centro mais escuro, eu quero a borda. Então, como é que eu vou corrigir? Abro o painel de masks aqui embaixo, clico em invert, ele automaticamente pegou a moldura e eu aumento o valor de feather, ele vai começar a suavizar. Se eu colocar um valor máximo, olha lá, olha, eu já tenho essa imagem sendo colocada aqui. Posso voltar para a minha característica original, que é justamente esse comando de Vibrance, falar, olha, quero quebrar um pouquinho mais a saturação da foto. Depois disso, é só questão de fazer um ajuste fino, do tipo, volto para a minha imagem original, abro as curvas, aumento um pouquinho mais a relação de contraste da foto e eu tenho um efeito aplicado. Pode ver aqui, olha, a gente tem o antes, que é a foto original, e depois com o efeito aplicado. Tranquilo até aí? Beleza, agora vamos fazer um comparativo entre os dois processos. E essa eu acho que é uma parte extremamente importante. Eu poderia fazer tudo isso via Photoshop, não teria problema nenhum. Mas nesse caso eu tenho uma sequência com 10 imagens ou 20 imagens. E aí? Eu vou ter que fazer no Photoshop uma a uma. Daí que vem uma vantagem fantástica de você trabalhar em cima do ACR ou mesmo do Lightroom, que é o processamento em várias imagens ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você como aplicar o mesmo efeito em várias imagens. Eu seleciono aqui, olha, a sequência toda de imagens, mais uma que faltou aqui embaixo. Vou entrar no menu File e vou falar para o aplicativo que eu quero abrir elas no Camera Raw. Você vai notar que agora, do lado esquerdo, eu tenho todas as imagens abertas. A primeira, inclusive, já tem o efeito aplicado. E esse efeito, uma vez que foi configurado em todas as minhas coordenadas, Exposure, Blacks, Brilho, Clarity, Vibrance e tudo mais, o que eu fiz? Eu vim nessa penúltima aba, que são as presets, e salvei essa configuração clicando aqui no botãozinho de baixo. E o nome que eu dei para ela foi Jubiraca, que é essa daqui. Então, eu posso selecionar a próxima foto e simplesmente clicar no Jubiraca. Ele automaticamente aplica. Ou uma outra alternativa, qual seria? Select All, ele seleciona todas as imagens dentro dessa sequência. Falo para o aplicativo que eu quero fazer o Synchronize. Ele abre uma caixa de ajuste e fala, legal, quais são os ajustes que você quer? Olha, eu vou deixar praticamente todos, só não vou deixar ligado os últimos, que é o Crop, Spot Removal e Local Adjustment. Clico em OK, ele automaticamente aplicou as informações em todas as fotos. Não importa a imagem que eu abri, olha, todas elas têm a mesma linguagem. Eu posso, a partir daí, dar o Open para abrir no Photoshop, ou simplesmente Done. Ele automaticamente vai fazer o quê? Vai aplicar o mesmo tratamento em todas as 23 imagens. Viu como é simples? Viu como é rápido?
E aqui tem uma outra característica ainda. Eu estou trabalhando no formato RAW, que é o formato rico. Agora, se você estivesse trabalhando com JPEG, daria certo? Daria exatamente igual. Por quê? Porque o ACR é compatível com essa característica. Ele também permite que você pegue as suas imagens no formato JPEG, abra dentro do ACR ou no Lightroom, tanto faz, e aplique um efeito desse tipo. Tranquilo até aí? Beleza, então aqui foi a dica. Espero que você tenha gostado, que aproveite, curta nas suas imagens, divirta-se com o Photoshop e você já sabe. Se quiser continuar interagindo com o conteúdo do que a gente apresenta aqui, basta enviar um e-mail para podcast@fotopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. E o último canal qual que é? fotopro.com.br. Bom, te vejo por aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.